que nós falamos sobre interpretação do direito, agora vamos falar um pouquinho sobre relação jurídica, né? Relação jurídica é fundamental. A relação jurídica é quando você entra através do fato na norma. E você vai ter aí uma relação intersubjetiva entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. E nós chamamos de relação jurídica. Por exemplo, você tem uma coisa, você tem uma prestação e você tem uma pessoa. Sempre você vai estar dentro de um, por exemplo, matar alguém. Você tem o Ministério Público autor da ação, você tem um indivíduo que cometeu o crime, o réu, você tem uma vida, um objeto, uma pessoa e uma subtração de um bem jurídico protegido pela sociedade. Então, quando monta a relação jurídica, passa-se aqueles bens, aquela discussão para o juiz. Por isso que monta-se uma relação jurídica. Só vai terminar com a sentença transitada em julgado. E aí aquele bem, se for dinheiro, vai estar lá na conta judicial. Se for um bem, um carro, vai estar no depositário fiel. Monta-se a relação jurídica. Aquilo deixa de ser do indivíduo, deixa de ser das pessoas e passa para a relação jurídica. Tá certo? Porque você tem a pessoa física e a pessoa jurídica. Essas pessoas, pessoa física é uma existência, beleza. A pessoa jurídica é uma ficção, mas elas existem para o direito. Não esqueçam disso. Então a relação jurídica, a capacidade jurídica, ela vai fazer com que você seja absolutamente incapaz para estar na relação jurídica, quando você tem até 16 anos, quando você está relativamente incapaz a partir de 16 anos, e quando você está absolutamente capaz. Para quê? Para os negócios jurídicos dentro da bilateralidade, para sofrer a coercibilidade, para ficar dentro de uma relação jurídica, onde você tem uma extensão da personalidade, tá certo? Onde você tem uma extensão da personalidade. Essa é a ideia da relação jurídica, tá bom? É importante que você verifique isso e você vai perceber que essa capacidade que você tem é a capacidade de você gozar o direito e participar da relação jurídica. Por isso que o juiz, quando você entra com a ação, o juiz analisa o PIO, que é a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade ad causa. É a legitimidade para o caso. Por isso que essa fase é das preliminares, é do despacho saneador que o juiz faz no início da ação. Professor, eu não sou formado em direito não, isso aqui é um curso introdutório. Para você saber que o juiz, ao analisar qualquer processo, ele vai verificar o PIO, que é a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade da pessoa estar no caso. Ele vai ver a capacidade, vai ver a idade, vai ver os documentos iniciais daquela ação, tá certo? Para que a gente tenha, né, uma noção das possibilidades das pessoas estarem. É óbvio que essa capacidade, ela não é exclusiva. A capacidade tributária é 16 anos, a capacidade civil é 18 anos. Você tem algumas, a capacidade eleitoral é 18 anos, o domicílio eleitoral é um, o domicílio fiscal é outro. Você tem uma série de classificações que a gente vai só mostrar para os senhores aqui, tá certo? Para que vocês possam compreender. O importante é que na relação jurídica, você vai ter uma relação jurídica com outra pessoa jurídica ou com outra pessoa física. E vai ter um objeto ali litigado. E que objeto é esse? É o escolhido pela sociedade como valor. E vai ser discutido. E ao final vai ter uma sentença que vai fazer com que aquele bem jurídico seja discutido pelo juiz. Tá certo? É importante que você... Aí você tem aí a classificação das pessoas jurídicas, das pessoas físicas, né? Então, por exemplo, as pessoas jurídicas são civis ou comerciais. Essas pessoas civis ou comerciais estarão na relação jurídicas. Só você ter uma noção, tá certo, gente? Para você ter uma noção que existe, tá certo? Que até sociedades não personificadas que podem ficar na relação jurídica. Ah, tem uma empresa que fez uma merda ali no Código de Defesa do Consumidor. Não tem problema não. Não personificada, ela vai estar na relação de consumo. As pessoas jurídicas têm aí a sua inscrição lá na junta comercial e ela vai ficar definitivamente. E aí não tem problema nenhum. As personificadas, as empresariais, todas elas estão, tá certo? O objeto da relação jurídica vai ser os bens jurídicos, o patrimônio.
os patrimônios materiais e imateriais. Ah, mas qual o patrimônio da Coca-Cola? Tem um patrimônio monstruoso, dinheiro, e tem o nome Coca-Cola, que é completamente imaterial. Meu nome é Joel, mas eu tenho a minha imagem, a minha proteção imaterial, que não é material. Meu nome, os meus livros, o que eu escrevi, o que eu penso, tudo. Esse vídeo aqui é meu, tá certo? Você tem noção, né, cara? E você tem os bens móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, divisíveis, indivisíveis. Eu tenho as pessoas jurídicas, físicas, tá certo? Eu tenho os bens, tá certo? Eu tenho os objetos que estarão dentro da relação jurídica, tá? E os fatos jurídicos que vão criar essas relações jurídicas, tá bom? Só para você ter uma noção aí, a gente vai estar só uma visão geral da relação jurídica. É óbvio que você vai estar com atos lícitos e atos ilícitos. Lícitos cobertos pela relação jurídica e ilícitos cobertos pela relação jurídica. Um abraço para vocês, daqui a pouco a gente volta nesse cursinho aqui, é um curso introdutório, um curso simples de relação jurídica, de introdução ao estudo do direito com tópico relação jurídica. Tudo no meu livro, você vai ler lá, resumir, tirar dúvida comigo. Um abraço.